Olá, boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Deolindo Alves. Mais uma vez nos reunimos aqui nesse nosso canal, a fim de estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus a partir das obras codificadas por Allan Kardec. É sempre uma imensa alegria executarmos essa tarefa e, para isso, abrimos o nosso coração em agradecimento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e mestre, aos benfeitores do Centro Espírita Deolindo Alves, aos nossos mentores pessoais, para que possamos hoje sermos um bom instrumento da espiritualidade acerca das reflexões do tema de hoje, cuja proposta está colocada então no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema dado por Kardec é Sede Perfeitos. Dentro desse capítulo, os itens 5 e 6 que tratam da já conhecida por grande parte de vocês, a parábola do semeador. Né? Então vamos lá ao conteúdo que está proposto no Evangelho. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, muitos que o seguiam, o procuravam, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e todo aquele povo que ficou ao redor, à beira do mar, do lago, né? Muito bem. E assim Jesus lhe falou muitas coisas, ensinou muitas coisas por parábolas. Uma delas, então, ele vai dizer assim: E eis que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, à beira do caminho. E vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte, porém, caiu em pedregulho, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha altura de terra, mas, saindo o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, se secou. Outra porção de sementes igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos e sufocaram as plantas que nasciam. Enfim, uma outra parte caiu em terra boa, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouça, pois, todos vós, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é aquele que recebe a semente à beira da estrada. Já o outro, que recebeu a semente no pedregulho, é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com gosto, porém, como a palavra não tem raízes dentro de si, a duração é muito curta, e quando lhe sobrevêm as atribulações da vida e as perseguições por amor à palavra, logo ele a abandona. E o que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e os enganos da vida material sufocam a palavra e ela fica infrutuosa. E já os demais que receberam a semente em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a entendem, e dá fruto. E assim um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos dados pelo Mestre Jesus. Quantas pessoas existem para as quais elas não passam de letra morta,
que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto. Outra aplicação não menos justa é que se pode fazer as diferentes categorias de espíritas. Esta parábola nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, nenhum ensinamento, até porque só veem nos fenômenos objeto de sua curiosidade. Há aqueles outros que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto estas lhes satisfazem a imaginação. Mas, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes. Tem aqueles que acham muito bons os conselhos e até os admiram, mas para direcioná-los e aplicá-los aos outros e não a si mesmos. E, finalmente, existem aqueles espíritas para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Ora, a parábola do semeador nos oferta uma simbologia muito vinculada, aí nós temos que compreender um pouquinho esse contexto histórico, né? Por que motivo será que Jesus utilizou o ato da semeadura como um pano de fundo do ensinamento dessa parábola? Primeiro, porque o povo daquele tempo era um povo que já praticava agricultura, né? Então seria mais fácil que eles pudessem dar atenção ou abrir os ouvidos para escutar a palavra do Mestre. Se nós analisarmos, podemos imaginar que essa terra, essa gleba de terra que está sendo semeada, é o nosso coração. É o nosso coração. É lá que estão sendo depositadas as sementes. E, ao longo da nossa trajetória, nossa vida como espírito, em que viemos aqui à Terra em diversas oportunidades para evoluirmos, provavelmente em alguma encarnação nossa, nós éramos representávamos em nosso coração aquele terreno à beira do caminho ainda, né? Um terreno que era infértil. Então ali as sementes não podiam frutificar de fato. Talvez em outra encarnação o nosso coração já se assemelhasse a um terreno pedregoso, em que há ensinamentos do Mestre até brotaram, mas não havia ainda raízes, não havíamos desenvolvido em nós aquela fé raciocinada. Então a palavra se sufoca, né? Vem o sol quente, e queima essas plantas que não têm raízes. É como se viessem então as atribulações e sufocassem aquela fé que ainda estava nascente. Tem em outras oportunidades, quem sabe, nosso coração se assemelhava a um terreno espinhoso, talvez por conta das diversas vicissitudes que enfrentamos. Recebemos, inclusive, os ensinamentos do Mestre com muita alegria, mas os espinhos da vida, as dificuldades da nossa vida material, as nossas preocupações exacerbadas com relação às nossas necessidades materiais, sufocam essa semente que que nós deveríamos cuidar, de tal sorte que então essa semente também morre, não frutifica. E mesmo quando o nosso coração já se acha melhor preparado para receber a semente, vejam que mesmo aí, Jesus dá um exemplo, dizendo que cada um recebe
e frutifica de maneira diferente. Porque ele diz lá no final, há aquele que recebe, né, há uma porção de sementes que cai em terra boa, sementes que vão germinar em bons corações, havendo grãos que rendem 100 por um, outros 60 por um, outros a 30 por um. Significa que cada um de nós receberá e fará germinar os ensinamentos do Mestre de uma maneira diferente. Veja que mesmo aí, para falar da terra boa, Jesus ainda usa uma graduação, né? Respeitando qual é a nossa idade espiritual, sabendo que cada um de nós se encontra em um momento de evolução. Cada um de nós tem condições de compreender parte das lições. Cada um de nós tem frutos a oferecer, não é? Então, qual que é a nossa proposta de reflexão? Como estamos cuidando da nossa gleba, do nosso terreno, aqui representado pelo nosso coração? Que sentimentos estamos fazendo germinar dentro do nosso coração? Será que já buscamos desenvolver em nós as virtudes que exemplificam a conduta do homem de bem? Será que já conseguimos fazer com que prevaleça em nós o altruísmo ao invés do egoísmo, a humildade no lugar do orgulho, a fraternidade, a benevolência, a indulgência para com os erros alheios? Será que já conseguimos fazer germinar as sementes da caridade? Lembrando que a caridade pode ser dividida, né? Primeiramente em duas partes: a caridade material, tão necessária, porque vivemos ainda num mundo material em que existem necessidades que só se resolvem materialmente falando. Mas também existe a caridade moral. A caridade moral, muitas vezes, simbolizada pelo silêncio. Silenciar diante de uma calúnia, silenciar diante do erro de alguém. A caridade moral representada pelo ombro amigo, pelo ouvido amigo. Você ligar para alguém e perguntar como essa pessoa está, disposto a que ela diga como ela está. Mesmo que você não consiga, de imediato, fazer nada para ajudá-la. Talvez só o fato de você emprestar o seu ouvido já é uma forma de ajuda. Existe também o perdão das ofensas, é uma outra forma de caridade. Talvez até uma caridade que começa conosco mesmos, né? Porque quando nós perdoamos o outro, significa que nos libertamos da mágoa, do ressentimento, saímos da armadilha, da prisão, da culpa, do julgamento e deixamos que a justiça divina atue, no caso, libertando aquela pessoa que nos magoou, nos feriu, para que ela siga a sua trajetória, mas também nos libertando para seguirmos a nossa trajetória sem esse peso da mágoa, do ressentimento e às vezes até do desejo de vingança, não é? Então o perdão é de fato uma das maneiras de se praticar a caridade e até quando ele é concedido de maneira plena, profunda, não deixa de ser também um gesto de amor, né? E aqui estamos falando dos ensinamentos do Mestre,
Mestre Jesus, que foi o missionário do amor, foi quem nos trouxe a lei de amor, né? Então vamos pensar um pouco, que sementes são essas que a gente está cuidando, né? Que sementes estamos deixando germinar em nossos corações? Vamos tomar um relativo cuidado para que as ervas daninhas não se instalem em nosso coração, né? Para que a gente não permita que os sentimentos negativos, raiva, mágoa, ressentimento, inveja, ciúmes, soberba, arrogância, orgulho, que esses sentimentos não se manifestem, que a gente possa dominá-los e, sempre que possível, colocarmos em seu lugar aquelas virtudes que exemplificam o homem de bem. Curiosamente, esse trecho que trata do homem de bem, também nesse mesmo capítulo, 2 itens anteriores ao que estamos discorrendo hoje. Então que a gente, e por outro lado, além de cuidarmos desse nosso terreno, né, do terreno do nosso coração, quando atuamos como semeadores, o que estamos semeando na nossa caminhada? Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, sentimentos, com as nossas palavras. O que estamos semeando? Porque lembrem-se, o que semearmos é aquilo que iremos colher. Semeamos hoje para colher amanhã. Então, que tipo de semeadura estamos fazendo hoje na nossa vida de relação? Porque vivemos uma vida de relação social, né? É necessário que vivamos uma vida como homens do nosso tempo, enfrentando as dificuldades e também as alegrias que o mundo moderno nos coloca. E nessas relações que vivenciamos, que tipo de semeadores temos sido? Será que estamos semeando a paz? Estamos semeando a união, o entendimento? Estamos semeando a verdade? Será que estamos semeando a clareza das ideias, o entendimento? Que tipo de sementes nós estamos espargindo por onde andamos? Essa é uma outra preocupação que temos. Então temos que cuidar do que temos semeado dentro de nós, que semente permitimos que germinem dentro do nosso coração, ao mesmo tempo que sementes, né, estamos esparramando por onde nos relacionamos. É um convite que faço a vocês para refletirmos hoje. E assim, chegamos ao final de mais um momento de reflexão, desejando a todos os amigos que estejam bem acolhidos, se preparem porque está para chegar um final de semana bastante frio, então que estejam todos bem agasalhados, bem protegidos, que acolham as boas sementes, que espalhem boas sementes por onde vocês andarem. E assim a gente se despede, esperando então um novo encontro. Quem sabe daqui a um mês a gente volta a se falar novamente através desse nosso canal. Uma boa noite a todos, um abraço de coração para coração e aquele nosso namastê de despedida. Que assim seja, graças a Deus.